Olá pessoal, Marconi Gomes da CGM Tecnologia, tudo bom? A gente veio passar aqui fazer um vídeo rapidinho sobre o que a profissão de cientista de dados, né? O que que faz o cientista, o que que lida isso tudo. E a gente vai falar um pouquinho de Machine Learning e Big Data, mas focar mais na parte de cientista de dados, né? Essa parte de Machine Learning e Big Data interage dentro de quem é um cientista de dados. Bem, para começar, a gente vai falar o que é a ciência, né? A palavra ciências quer dizer o estudo, é o conhecimento, é o saber de algo. E a disciplina ciência que a gente estuda aí no ensino fundamental, ela foca no saber as coisas gerais da natureza, né? Então, o saber, o conhecimento que gera, né, que a gente estuda sobre conhecimento de diversas coisas da natureza, né? Cromossomos, Y, X, etc. Bem, enfim, então, baseado na palavra, o que é o cientista de dados? É aquele que conhece um pouco sobre dados, né? Aquele que tem o conhecimento de dados e eu diria até um pouco mais, igual o cientista, esse cientista voltado para a área de medicina, pesquisa, ele é um pesquisador, né? Então aquele que faz uma pesquisa dos dados. Bem, enfim, o que quer dizer esses dados, né? Voltando para a área de informática, para a área de tecnologia da informação, o cientista de dados ele pega grandes dados, normalmente, e aí que entra o Big Data, para poder gerar insights para o cliente final. Então, normalmente a gente faz um levantamento, extrai alguns dados, arranja, faz a análise, todo o carregamento desses dados, armazena num local específico para trabalhar com o data science, né? E depois a gente gera os relatórios, os gráficos para a tomada de decisão, que seria os insights, que aí fica pelo próprio cliente. A gente gera os insights, mas a tomada de decisão final é o cliente. Bem, vamos começar a exemplificar isso. Como eu falei, eu estou querendo fazer um vídeo bem rapidinho, então não estou querendo nem fazer muita edição. Então eu vou até olhar aqui um arquivo que eu recebi um dia desses sobre tráfego de internet por minuto. Olha só, alguns dados bem interessantes. Então, em um minuto na internet, são feitos 973 logins no Facebook. 1.000 logins, quase 1 milhão de logins por minuto no Facebook. Por exemplo, no Google são feitos mais de quase 4 milhões, 3 milhões e 700 mil consultas, né, pesquisas no Google. No YouTube, são mais de 4 milhões e 300 vídeos que são assistidos, visualizados, né? E tipo assim, eu tô dando alguns dados porque eu recebi, mas isso aqui são coisas que são dados assim, bem pequenos, porque e as curtidas que recebe esses vídeos do YouTube, né? Que foi a última coisa que a gente falou. E quantos cliques vai. Porque quando você faz uma pesquisa, talvez sobre algum assunto, se você estiver pesquisando aí agora sobre Big Data ou Data Science, Machine Learning, você vai pegar ali 3, 4 links do Google e abrir para poder pesquisar. Então, quantos links que isso vai gerar por cliques, né? De links vai gerar por minuto. Quantos vídeos, então, se foram 4 milhões e 300 vídeos assistidos, quantos desses teve gostei ou não gostei? Então é nessa hora que entra o cientista de dados. Então, no caso, o cientista de dados, eu posso pegar todas essas informações que eu tenho de curtidas, não curtidas, e falar, por exemplo, qual os vídeos mais curtidos do último segundo, do último minuto, ou da última hora, do último dia. Então eu posso qualificar isso. Que tomada de decisão que vai ter? Isso aí já depende mais do YouTube. Mas vamos começar então a exemplificar também essa parte. Eu posso, por exemplo, pegar alguns dados de o cliente mais valioso e o cliente de maior valor da sua empresa. Como assim? Não entendi. Bem, eu posso ter um cliente que compra todo dia uma loja de calçados. Posso ter
um B2B, né? Uma empresa vendendo para outra empresa, e uma empresa compra da outra todo dia um par de calçado, uma remessa que seja. Então, ou seja, é um cliente que eu tenho que valorizar ele por me comprar todo dia. Mas será que esse é o cliente que gera mais valor para minha empresa? Pode ter um cliente que compra uma vez só no mês, mas o que ele compra mais do que essa pessoa que compra todo dia. Então eu tenho um cliente que compra todo dia, que é o cliente que mais compra assiduamente, tem mais compras, mas ele não é o cliente que tem mais retorno dentro da minha empresa. E talvez esse cliente que compra em maior quantidade, também não é o cliente que me dá mais lucro. Então eu posso ter um cliente que compra uma quantidade menor, mas num produto que me retorna um lucro muito maior do que esse cliente que compra o maior volume. Então são dados desse modelo que o cientista de dados deve tratar e informar para o cliente. Eu vou tentar postar aqui só um pequeno outro gráfico que eu tenho aqui sobre uma concessionária de gás que depois de um estudo eles decidiram aumentar uma revenda a mais num determinado local, porque viram que o deslocamento que as outras duas revendas tinham duas revendas e fizeram um levantamento de ponto de venda e viram que o deslocamento que as outras duas revendas estavam tendo afetava o local onde elas vendiam e vendia pouco, relativamente pouco, naquele outro local, porque ela visitava com menos frequência, toda vez que ela fazia grandes vendas, mas ela demorava a ir por ser distante, e aí atrapalhava também porque ela tinha que retornar e deixava clientes no local onde que ela atendia. Então são tomadas de decisões que vêm do nosso cliente, não é o cientista de dados que toma isso. Vamos dar um outro exemplo sobre machine learning. Quando você está fazendo uma compra e você vai comprar, por exemplo, uma câmera digital e você vai para o carrinho para efetuar o pagamento, mas antes de fazer o pagamento você recebe uma propaganda da própria loja. Isso aí não é propaganda de Google nem nada, mas a própria loja eles falam assim: olha, quem comprou câmera digital também comprou o cartão de memória. E aí você, realmente eu tenho um cartão de memória, mas de baixa capacidade, ou que já está em uso, eu vou comprar também um outro cartão de memória. E aí você adiciona no carrinho. E aí normalmente ainda vem uma outra propaganda falando assim: olha, quem comprou a máquina digital e o cartão de memória também comprou uma bolsa, um compartimento para colocar essas coisas, ou comprou um carregador extra. Então, assim, são opções que o site aprende através justamente dos próprios clientes. Aquelas compras que foram feitas, ele viu vendas que foram feitas no mesmo pacote, vendas casadas, e ele falou: olha, normalmente as pessoas que compram a máquina digital também compram o cartão. Então, na hora que você, vamos supor, se você fosse na lanchonete, ele ia falar assim: olha, quem compra cachorro quente também pede um copo de refrigerante, pede uma latinha de refrigerante. Então, são coisas assim que a própria máquina entende e te direciona, né? Eu dei o exemplo aí de restaurante para ficar até mais fácil de entender. Então, assim, são coisas que talvez está atrelado uma a outra, mas que a máquina aprendeu através do próprio conhecimento, do algoritmo que foi feito através do cientista de dados, né? O pesquisador, o conhecedor daqueles dados, que analisou. Hoje a gente faz uma extração, né, igual eu acho que eu falei no começo. Normalmente o cientista ele faz uma extração, faz um carregamento em outro banco para você trabalhar, análise de dados e faz os insights. Então, assim, e onde que entra o Big Data? O Big Data, assim, de forma bem resumida, é o que eu falei no começo ali, são tratar com muitos dados. Então, se você tem um banco de dados ali que você já está há 5 anos vendendo e você está no mesmo sistema ou simplesmente no mesmo banco de dados e está enchendo de informações, o banco de dados já começa a ficar pesado, mas por isso que criam índices, criam diversas formas de melhorar o desempenho do banco.
O cientista de dados, quando ele vai fazer toda essa performance, normalmente ele trabalha com grandes dados, igual eu vou pegar informações de 5 anos para falar com uma empresa de ferragem, falando assim, olha, você está vendendo mais em tal região uma barra chata, uma barra quadrada, uma barra redonda. Então eu vou para uma empresa aí de perfis ou para uma empresa, sei lá, de alimentação e vou falar para ela, olha, você vende mais lanches na sexta e no sábado à noite, né? Alguma coisa assim. Então, assim, normalmente eu vou pegar dados de 5 anos, ou talvez nem dados tão longes, talvez dados mais recentes, mas que são muitas informações, principalmente de grandes empresas que vendem em grande quantidade ou tem grande fabricação, né, em massa. E aí eu vou fazer todo aquele estudo, todo aquele levantamento e vou fazer o relatório que o cliente precisa. Eu quero a percentual de aumento do meu produto. Então, normalmente, tipo assim, a gente trabalha com vários tipos de dados. Uma das coisas, por exemplo, talvez você quer saber estoque e você não quer simplesmente saber assim, hoje eu tenho 10. Você quer saber o que você tinha ontem? Ah, ontem eu tinha 9, entrou uma compra hoje e eu tenho 10. Então você quer saber o seu volume de compra, eu vou ter um gráfico de compra e de vendas. Ou talvez até separado, só sua compra e só a venda sua. Então, assim, a gente faz várias extrações e usa muito da matemática para poder fazer, por exemplo, igual eu falei aqui sobre venda. Uma coisa que você talvez não guarda no seu banco é o valor total daquela compra. Então, quando o cliente chega para mim e fala, eu quero fazer um levantamento dos clientes que me dão mais lucro aqui, eu não vou fazer todo aquele cálculo na mão e mostrar para ele, a não ser que tenha algum outro relatório que eu possa encaixar nisso. Mas para facilitar e ser um trabalho bem mais rápido, eu vou extrair aqueles dados com o valor da venda, a quantidade e já vou multiplicar e dar um valor total. Na hora que eu mostrar o gráfico, ele vai chamar e eu só vou consultar aquele valor total por mês, vamos supor. Então eu vou pegar o produto e o gráfico mensal através do valor total. Então são muitas as coisas que a gente pode fazer. O cientista de dados, ele já é uma realidade em grandes empresas e agora ele está aderindo às médias e pequenas empresas também. Mas hoje o Data Science ele está crescente. Então assim, Data Science, Marconi, da CGM Tecnologia. Quem tiver dúvida, tá o link aí, pode entrar em contato e a gente conversa mais. Obrigado.